Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Sou todo teu, Maria, e tudo que é meu te pertence. Sou todo teu, Maria, e tudo que é meu te pertence. Sou totus tus, Maria, e tudo que é meu te pertence. Então, iniciamos hoje o capítulo 5 do tratado, e ele vai nos falar dos motivos que a gente deve ter para abraçar esta devoção, né? A gente já falou vários motivos ao longo das outras formações, mas aqui São Luís vai reafirmar e descrever de forma mais detalhada cada um desses motivos. Então, o primeiro motivo que São Luís apresenta é que esta devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Então, independente da gente estar pensando sobre isso ou não, cada uma das nossas atitudes pertencem a Jesus Cristo após a consagração, certo? Até então nós lidamos com nossas atitudes como as atitudes nossas, então nossos erros, nossos pecados nos levam a um estado não de graça, né? E nossos acertos nos levam ali às virtudes, né? Então, a partir do momento que a gente se consagra, todas as nossas atitudes pertencem a Jesus. Então, por pertencer a Jesus, a gente tem que prestar ainda mais atenção no que a gente está fazendo, né? Por mais que não estejamos pensando em que, isso que eu estou fazendo agora, essa lavagem de roupa, por exemplo, pertence a Jesus. Então, não adianta eu estar fazendo e murmurando, né? E acaba sendo esse processo de vigiar e orar que a palavra vem nos dizer. E, além disso, né, essa devoção da consagração a Nossa Senhora, a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ela também nos faz seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então a gente lembra que o que Jesus quis se fazer homem, né, através de Nossa Senhora, e além disso, ele ainda passou 30 anos servindo a Nossa Senhora como filho de obediência, né? Ele não ia fazer o primeiro milagre, mas Nossa Senhora interviu, disse que faltava vinho no casamento. E mesmo ele dizendo, olha, não chegou minha hora, ele obedece. Porque ele era submisso à mãe dele, ele era obediente. Então nós, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, nós também estamos seguindo esse exemplo de Jesus, de ser submisso a ela, de estar obediente às suas atitudes. E a gente falou alguns encontros atrás, né? A vontade de Nossa Senhora é a mesma vontade de Deus. Então, se nós somos submissos a Nossa Senhora, nós somos submissos a Deus. E muitas vezes a gente acaba não lembrando disso no nosso dia a dia, né? A gente precisa realmente de esse alerta, essa chamada de atenção que São Luís vem nos dizer. Que nós somos cristãos, devemos ser exemplo de Cristo, novos Cristos para a igreja, novos Cristos para a sociedade, e muitas vezes a gente não lembra, né? Então, até o simples fato de usar uma cadeia acaba nos lembrando dessa consagração, né? Acaba nos lembrando que nós escolhemos ser esse escravo, nos dar inteiramente a Nossa Senhora, inteiramente Jesus Cristo, e, portanto, devemos seguir o exemplo, né? Ser obediente. Além disso, falando aí do serviço a Deus, né? A gente comentou que serviço seria inteiramente de Deus. Tudo que nós fazemos se torna inteiramente de Deus. Aí a gente vê, né? O emprego mais excelente que o ser humano pode ter é o serviço de Deus, pois ele se dá com alegria e gratuidade. Então, o serviço, como a gente comentou, né? No ato da escravidão, a gente não espera receber nada em troca. É algo gratuito, mas que nos dá alegria. E há exemplos na palavra em relação a isso. Nossa Senhora, quando ela vai visitar Santa Isabel, que é saudada, que São João pula no ventre, ela responde, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a sua pobre serva. Então ela vai ali, né, para servir Santa Isabel, como vai relatar em Lucas, né, capítulo 1, 46, 48, e ela fica glorificada. Ela dá glórias ao Senhor por estar ali servindo. Então ela se alegra por servir. E da mesma forma nós somos chamados a nos alegrarmos a estar a serviço de Deus, a estar testemunhando com nossas vidas o reino dos céus. Além disso, Jesus também vai dar um sermão, né, em relação a isso. Dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir.
Então, mais uma vez, o Senhor vem nos dar um exemplo do que devemos fazer. Nós não estamos no mundo simplesmente para o estar. Se a gente não serve para viver. Tem uma frase que diz mais ou menos isso. Se na vida a gente não está ali para servir ao outro, para dar o nosso melhor para o outro, a gente não serve. Ou seja, não temos uma utilidade. E aí pode ser até uma palavra que fique pesada, né? Tipo, não temos utilidade. É, a gente quando não temos esse olhar voltado para o outro, temos um olhar egoísta, voltados apenas para nós mesmos, e a gente se diz cristão, a gente está fazendo o quê? Querendo reter a graça para nós mesmos. Então a gente não está fazendo o nosso papel. A gente não está fazendo o papel de novos cristos. Então, mais uma vez, São Luís vem falar desse serviço, né? Que acaba, as pessoas acham, se consagrar é só andar com a cadeia, é só começar a rezar o terço, o rosário, ter um amor por Nossa Senhora, mas vai além disso, né? Passa pelo serviço, passa por renovar o sim que a gente dá no nosso batismo e realmente dar testemunho a cada dia, certo? Mais alguns motivos, né? Esta devoção, a consagração, nos faz praticar a humildade. Uma alma que se eleva rebaixa a Deus, uma alma que se humilha eleva a Deus. Essa frase estava lá no tratado, né, de João 3,30. Então, à medida que nós vamos nos rebaixando, Deus abre os olhos, né, para nós. Ele brilha os olhos de Deus em relação às nossas atitudes. Porque como tem nessa imagem, né, que eu coloquei aqui, somos pessoas humanas, mas devemos refletir Cristo. Então, nós, como cristãos, devemos imitar Cristo. E Cristo era humilde. Jesus vai dizer que ele não tinha onde repousar a cabeça. Então, não é humildade no sentido de pobreza, certo? É humildade no sentido de reconhecer que somos pequenos, reconhecer que somos inúteis perante a grandiosidade de Deus e que Deus, mesmo assim, quer se servir de nós para difundir o seu reino. Então, devemos reconhecer nossa pequenez, mas ao mesmo tempo reconhecer que temos um papel fundamental. Nós fazemos parte do plano de Deus, certo? E eu coloquei esse breve resumo aqui de outro livro, né, que é a Imitação de Cristo, muito conhecido no meio cristão, de Thomas Kempis, que ele vai dizer que nós, como cristãos, devemos imitar Cristo, certo? Todo mundo sabe disso. Mas ele vai dar vários exemplos da forma que nós devemos viver essa imitação, né? Então ele vai dizer que a gente deve buscar não chamar atenção no mundo. E não, isso não quer dizer chamar atenção no tipo de ser escandaloso ou de agir diferente das outras pessoas. Não, é chamar atenção no sentido de querer se gloriar, no sentido de querer estar acima das outras pessoas. E Thomas Kempis vai dizer também que nós devemos até é uma discussão, em um processo assim de diálogo com outra pessoa, nós não devemos buscar estar certo, certo? Estar certo, certo. Não devemos buscar sempre vencer batalhas, por exemplo. Nós devemos aceitar humildemente nossa condição e não querer se sobrepor a ninguém, porque Cristo também não se sobrepunha a ninguém. Por mais que Jesus estivesse certo, ele dizia as palavras verdadeiras, mas ele não se dizia superior a ninguém. Quando a pecadora é apresentada a Jesus e perguntam o que precisa fazer, Jesus se abaixa e fica no nível dela. Mesmo ele, o único que estava ali, que não tinha pecados, que poderia julgar, se abaixa e fica no mesmo nível. Ele fica ali num patamar de humildade. Ele não se coloca como superior ao outro. Então nós também somos chamados a viver essa humildade. E essa devoção vai nos ajudar nesse sentido, porque a humildade é uma virtude de Nossa Senhora e é uma virtude que ela concede para os seus filhos amados, certo? Além disso, Nossa Senhora é a mãe da igreja. Amém? E Cristo é a cabeça da igreja. Então, se nós somos parte da igreja, somos corpo da igreja, somos membros da igreja, nós devemos ser gerados por Nossa Senhora. Porque não é possível a mãe gerar a cabeça e não gerar o corpo, não gerar os membros. Se fosse possível, seria uma aberração, né? Porque aí imagina a, a igreja só cabeça gerada por Nossa Senhora e o restante gerado por um homem qualquer. Então, não faz sentido, não é natural. Então, o natural é que a mãe gere o filho completo. Então, da mesma forma, né? Nós estamos
ali submissos à Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é a geradora da igreja, é a geradora de Cristo e de seus membros, os cristãos. E São Bernardino de Sena, ele vai dizer, né? Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são dispensados pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. Então, quem não recorre a Nossa Senhora acaba perdendo todas as graças divinas, né? Porque o Senhor quis precisar de Nossa Senhora, a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. Então, tudo que ela concede é uma concessão de Deus. Então, quando a gente pede a Deus, quem concede é Nossa Senhora. Não porque ela seja mais poderosa do que ele, mas porque o Senhor confiou nela todas as graças e virtudes. Então, se está tudo na posse dela, é a ela que nós devemos recorrer. Isso não quer dizer que a gente não deve falar com o Pai, certo? Isso quer dizer que essa intimidade com Nossa Senhora acaba nos dando um caminho mais fácil para Jesus, que é o único intermediador com Deus Pai. Então, Nossa Senhora nos aproxima do Filho. Afinal, qual de vocês, né, teria repulsa pela mãe de vocês? Por mais que haja diferença de pensamentos, haja discussões às vezes, nós amamos nossas mães. Então, onde a mãe está, o filho também está. E onde a mãe não está, o filho não está e o esposo não está, o Espírito Santo não está. Então, se Maria não se faz presente, o seu filho não se faz presente, porque imagina, se você vai num canto, sua mãe é proibida de entrar, você vai entrar sozinho? Não vai, você vai se sentir mal por estar ali num local que sua mãe não é bem-vinda. E da mesma forma, se você é casado ou casada, se o seu esposo, se a sua esposa não pode entrar, você vai ficar indignado e não vai entrar também. Então, onde Maria não está, Jesus não está e o Espírito Santo não está. Então, nós temos a graça de sermos a única igreja que foi criada por Cristo, fundada por Cristo, que temos pai, que temos mãe e, portanto, temos esse canal de graça com o céu, né? Então, que nós possamos reconhecer isso e nos apaixonar ainda mais pela essa presença de Nossa Senhora, né? Aqui como tem o Padre Marcelo, com a devoção não com a imagem em si, mas a quem ela representa, né? Mostrando aqui um sinal também de humildade. Mais alguns motivos, né? Esta devoção nos oferece a assistência de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela se entrega por inteiro. Assim como nós nos damos inteiramente para Nossa Senhora, ela se dá inteiramente para nós. Então, a alma que se consagra a Maria também tem Maria como se fosse totalmente consagrada a essa alma. Então, assim como nós nos entregamos como escravos, ela é totalmente nossa senhora, nossa dona, certo? E aí, todo esse processo de se aproximar de Nossa Senhora faz-nos reconhecer que Nossa Senhora é pura, é virgem, é imaculada. Então, ao perceber toda essa pureza, todas as virtudes de Nossa Senhora, nós, olhando para nós mesmos, quando nós nos conhecemos, percebemos que nós estamos bem longe dessa realidade. Por mais que nós busquemos a santidade, nós não estamos nem 1% perto da graça que Nossa Senhora tem. Então isso nos causa uma repulsa de nós mesmos, um desprezo. E isso acaba também gerando a humildade, reconhecendo que nós somos tão pequenos que precisamos de Deus. E aí eu gosto até de comentar quando eu estou falando sobre isso, que às vezes a gente busca uma vida muito cheia de facilidades, né? Uma vida sem sofrimentos. Quando na verdade são os sofrimentos que nos lembram que nós somos impotentes, que nós precisamos de um auxílio divino. Porque se tudo desse certo, para que a gente ia precisar de Deus? Né? Porque, tipo, se tudo dá certo, eu não preciso de alguém que possa agir por mim. Então, até mesmo nas dificuldades, Deus se prova presente. E é na fraqueza que nós nos tornamos fortes, certo? Então, que a gente possa abraçar de forma sensata, de forma totalmente gloriosa, as cruzes que o Senhor nos permite enfrentar, né? Tem sempre aquela história de pessoas que carregam a cruz e que uma pessoa em específico vai cortando a própria cruz, né? E quando ela precisa ali atravessar um precipício,
A cruz, no tamanho original, antes dela cortar, seria suficiente para deitar e atravessar. Mas como ela cortou, ela não conseguiu chegar do outro lado. Então essa história como um todo vem nos dizer, né, que apesar de as cruzes não serem pesadas, dolorosas, elas não são necessárias por mais que a gente não enxergue o motivo delas para atravessar situações que a gente nem imagina que vamos ter. Então, há sempre aquela frase, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. E isso é muito verdade. O Senhor não vai te dar uma cruz maior do que a que tu pode descarregar. E mesmo que a cruz pareça tão pesada, Nossa Senhora está ali do lado, principalmente daqueles que estão ali consagrados a ela, que estão entregues a ela, certo? E Nossa Senhora, além disso, purifica as nossas boas obras e as entrega a Jesus. Aqui São Luís vai contar a história de um camponês que leva uma maçã, simples maçã, para o rei e entrega a rainha, né? E a rainha, vendo aquele ato tão simples, ela coloca aquela maçã numa bandeja de ouro. E só por estar numa bandeja de ouro, quando o rei recebe, ele já vê com outros olhos do que se fosse apenas uma maçã solta, entregue de uma mão suja de um camponês. Então, assim, Nossa Senhora tem esse mesmo papel. Ela recebe os nossos atos, recebe todas as nossas virtudes, as nossas graças que nós conseguimos alcançar e apresenta para seu filho: olha aqui, este teu servo alcançou tal virtude. Então, nesse momento, Nossa Senhora também dá glória a Deus, né? Porque toda glória que a gente destina a Nossa Senhora também é destinada a Deus. Ela não retém nada para ela. Mas alguns pontos, né? A desconfiança de si mesmo e um imenso abandono à Santíssima Virgem é mais um motivo para buscar essa devoção. Uma oração com fervor, autoridade e confiança. Consagrando-nos à Santíssima Virgem, torna bela todas as nossas obras corrompidas pelo pecado, além de purificá-las do amor próprio e do apego. Entrega todas as nossas obras a Jesus Cristo. Então imagine que vocês são pregadores, certo? Cada um de vocês recebeu o dom aí de pregar, de anunciar a palavra de Deus, e vocês saem pelo mundo pregando com a vida ou com palavras mesmo, e tudo isso é acreditado, pensem como se fosse um banco, tá? Que isso é acreditado como graças que nós alcançamos. Olha, nós alcançamos, sei lá, 30 almas em um dia. Então, nós, no nosso humano, poderíamos pensar, poxa, alcancei 30 pessoas hoje. E que orgulho que eu tive de ter perseverado, de ter ido atrás dessas pessoas. E quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente já disse, né? Tudo pertence a ela. Então, esse apego, esse orgulho por esse ato acaba não fazendo mais sentido, porque não nos pertence. Aquele ato foi apenas um ato que nós fizemos, mas em Maria, por Maria e com Maria. Então, não faz sentido o orgulho. Quando nós recebemos, poxa, essa pregação foi muito boa. Bendito seja Deus, bendito seja Nossa Senhora. Nada disso deve afetar o meu orgulho. Deve ser feito pela glória de Deus, pela glória de Nossa Senhora. Então, a humildade tem que ser desenvolvida, né? E esse processo de consagração vem nos lembrar e nos fazer frutificar nesse sentido. E São Bernardo vai dizer: quando você quiser oferecer algo a Deus, tenha cuidado de oferecer-lhe pelas mãos agradabilíssimas e digníssimas de Maria, a não ser que você queira ser rejeitado. Então, o caminho para chegar a Jesus Cristo, que é Deus, o caminho para chegar ao Espírito Santo, que é Deus, o caminho para chegar a Deus Pai, que é Deus, o caminho mais fácil, mais simples, é através de Nossa Senhora, porque ela tem uma total intimidade com a Santíssima Trindade, certo? Mais alguns motivos. Nossa Senhora é advogada e suas petições nunca são rejeitadas. A vontade de Nossa Senhora é a mesma vontade de Deus. E aqui, mais uma vez, uma cena do filme, né? Do Alto da Compadecida. Que apesar de ser um filme popular, acaba representando também uma verdade da fé. Que Nossa Senhora vai ali, após a intercessão, e vai defender aquele servo, né? Por mais que ele tenha tantos pecados e o demônio esteja ali no meio do julgamento, apontando todos eles e querendo condenar, Nossa Senhora está ali intercedendo como advogada. E está mais próxima do filho do que Satanás poderia estar. Então, a vontade de Nossa Senhora, também vontade de Deus,
acaba sendo muito mais acolhida e levada em conta do que qualquer outro pecado que a gente tenha cometido. Então nós somos chamados sim a evitar o pecado, somos chamados sim a buscar a santidade, mas somos chamados também a interceder, pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Para que ela possa ser nossa advogada e nos defender mesmo com tantas dificuldades, com tantos erros. Nossa Senhora aumenta a glória dada a Deus através dessa devoção. Como a gente comentou, toda a glória que a gente dá a Nossa Senhora, ela entrega inteiramente a Deus. Ela não retém nada para si. Amém? Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar ao Senhor. Então, na parte de caminho fácil, né? Por que ele é fácil? A gente sabe que os filhos da mulher, como diz a palavra, serão perseguidos pelos descendentes da serpente. Então, não é porque você está com Nossa Senhora que não vai ter dificuldades. As dificuldades vão existir. Mas Nossa Senhora está ali para auxiliar nas dificuldades. E o fato de Nossa Senhora estar ali auxiliando torna um caminho mais fácil. Por mais que haja tantas cruzes, haja tantas dificuldades, perseguições, Nossa Senhora está do lado. Então, uma pessoa que não tem Nossa Senhora do lado, se passasse por aquelas dificuldades, provavelmente desistiriam. Mas aqueles que têm Nossa Senhora tão próxima, mesmo que a dificuldade seja muito pesada, ela tem um auxílio. Então ela consegue ir muito mais longe. Se torna mais fácil, porque ela não tem que carregar a cruz sozinha. Ela tem alguém ali para socorrer. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né? A coragem em sofrer muito ou sofrer pouco está sempre na proporção do amor. Então, à medida que nós amamos mais, cada sofrimento a gente pensa, tá, eu estou sofrendo isso, mas é pela honra de Deus. Bendito seja Deus que eu estou sofrendo, porque se eu estou sofrendo, quer dizer que eu estou sendo perseguido, quer dizer que eu estou no caminho certo. Porque se estivesse tudo bem, algo estava errado. Porque se tá tudo bem, algo está errado. A gente, poxa, tá tudo bem, será que, né? Liga as anteninhas. Pode ser que, na verdade, você já não esteja no caminho certo. Então, sempre ficar atentos aí nas cruzes que o Senhor concede. Que ele diz, né? Pegai a tua cruz e siga-me. Então, Jesus não promete que vai ser fácil para ninguém. E através dessa reflexão, né? A gente não nos cansa e nem voltamos para trás ao passar por esse caminho que está com Nossa Senhora, porque ela está ao nosso lado. Então, ela acaba nos conduzindo a seguir adiante. Um caminho curto e perfeito. E aí a gente vai pensar, né? É um curto não porque a salvação se torna mais fácil, mas por estar próximo de Nossa Senhora, nós damos passos maiores. Ela nos ajuda, então nós conseguimos avançar mais rápido. Então, se eu quiser ir, por exemplo, do centro de Calcaia ao centro de Fortaleza, de bicicleta é uma velocidade, de ônibus é outra velocidade, de avião seria outra velocidade. Da mesma forma, se nós vamos sozinhos é uma velocidade, se nós vamos com Nossa Senhora é muito mais rápido. Então, o fato de ir mais rápido torna o caminho mais curto. Não se percebe que se está trilhando um caminho ali de santificação. Além disso, Nossa Senhora é o caminho perfeito. Ela foi usada por Jesus, né? Usada aqui não no sentido pejorativo, mas dizendo que Jesus veio através dela, então nós devemos ir ao céu através de Nossa Senhora. A devoção a Maria é a arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. São Luís vai dizer isso no tratado. Se o Senhor te deu a graça de estar aqui hoje, nessa noite, ou de assistir essa pregação posteriormente, e você está aqui buscando essa consagração, essa renovação, saiba que o Senhor dá essa devoção àqueles que Ele quer salvar. Então, se você está aqui, Deus já te escolheu, já tinha te preparado, porque Ele queria ver você no paraíso. Então, que isso possa servir também de um estímulo, né? As dificuldades são tantas, Nossa Senhora está ao nosso lado e Deus nos quer ver no céu. Então, que nós possamos olhar isso com olhos brilhosos, né? Que não nos deixemos distrair pelas perseguições, pelas dificuldades. E caminhando com ela, não encontramos nenhum vestígio de lama, nem de poeira e nenhum odor de pecado. Então imagine que o caminho para o céu seja, sim, cheio de dificuldades, de cruzes, mas que Nossa Senhora torne esse caminho mais fácil, como a gente já viu, mais curto, porque vai-se mais rápido. São Luís chega até a dizer que
outras pessoas, por outras devoções, não conseguiriam em vários anos o que se consegue em algum, alguns meses, algumas semanas de devoção à Nossa Senhora. E Nossa Senhora, além disso tudo, não tem nenhum pecado. Então, ela afasta do caminho todos esses pedregulhos, né? Essa lama que poderia atrapalhar. E por fim, um caminho seguro para alcançar Jesus. Alguns tratados apresentam como certo ao invés de seguro na tradução, mas é no mesmo sentido, que eles não era algo novo na época de São Luís e muito menos hoje em dia. Ele já era praticado antes mesmo de existir o tratado. São Luís vai ali apenas difundir essa devoção e aquilo que eu falei, né? Onde Nossa Senhora está, Jesus está e seu esposo o Espírito Santo também está. Então, se os três estão reunidos, é um caminho muito seguro, é um caminho certo para se seguir. E assim como diz aquela música, né? Devemos respirar Maria até tudo em mim ser transformado nela, moldado nela. Eu sou péssimo com músicas, mas acho que vocês pegaram a referência. A gente sabe que nossa vida depende da respiração. Então, se nós respirarmos Maria, isso quer dizer que nós vamos depender de Maria. E ao depender de Maria, nós estaremos realmente vivos. Aqueles que não respiram Maria é como se já andassem mortos, como se já estivessem num caminho perdido, como se fossem zumbis. E não se enganem, há católicos que vivem assim, que vivem distantes de Nossa Senhora. Então nós estamos aqui hoje para tentar nos aproximarmos mais, conhecer mais Nossa Senhora, amar mais, para poder realmente respirar Maria. Né? Maria é o caminho traçado por Jesus, como a gente já comentou, e essa devoção dilata o coração para a confiança em Deus. Então, como a gente disse, né, Nossa Senhora não retém nada para ela. A gente está falando de Nossa Senhora porque ela é um meio, né, para alcançar ali Jesus Cristo, mas até a inflamação do nosso coração não é para tipo, vou colocar Nossa Senhora no lugar de Deus, vou divinizá-la. Não. A gente sente o inflamar do coração para confiar mais em Deus, através de Nossa Senhora. Então, esse caminho fácil, curto, perfeito e seguro é o caminho que a gente está escolhendo trilhar. E aí vocês podem até pensar, né? Tá me dizendo que é fácil, cheio de dificuldades. Mas enfim, é mais fácil do que outros caminhos que a gente possa tentar traçar através de outras devoções, através de devoções a outros santos, né? A gente precisa lembrar que todo santo foi devoto de Nossa Senhora. E assim como tem em alguns tratados, né? O meu tem nas costas, né? Este livro é um livro precioso, escrito por um santo, meditado pelos santos e que tem a bela missão de formar os santos de Deus. Então, assim, somos chamados a ser santos, né? E essa devoção nos ajuda nisso. E assim, a gente comentou, né, semana passada, que nossos valores satisfatórios, ou seja, que a gente, nossas atitudes que nos fazem sofrer em relação aos nossos pecados, né, para mitigar os nossos pecados, e os nossos valores meritórios, ou seja, que nos fazem alcançar graças no céu, pertencem a Maria. A gente falou isso, que tudo pertence a ela. E ela consegue converter pessoas sem passar pela nossa vaidade. Foi aquilo que eu comentei. As pessoas são alcançadas, mas não importa se fomos nós que fizemos ou o nosso colega do lado. A glória é dada a Nossa Senhora e Nossa Senhora destina a Deus, certo? Nossa Senhora é como uma âncora que nos faz perseverar firmes em meio às tempestades. A gente sabe que a âncora tem aquele papel de manter o barco fixo, independente das ondas. E Nossa Senhora vem também nesse sentido, nos fazer continuar fixos no caminho de santidade. As tempestades vão vir, a gente pode pensar que o barco vai afundar, pode inclusive aparecer furos, mas Nossa Senhora vai estar ali nos ajudando, né? Nos ancorando. Então, é mais um motivo aí que torna esse caminho seguro. E mais uma informação, né, sobre essa segurança é que a gente pode pensar que nós somos como cofres, em que nós guardamos todas as nossas graças, nossas virtudes. Só que nós somos cofres velhos, enferrujados, que já foram arrombados algumas vezes. Então, cada vez que nós caímos em pecado, é como se nosso cofre estivesse sendo arrombado e todas as nossas virtudes, as nossas graças fossem roubados pelos demônios. Mas como nós nos entregamos a Nossa Senhora e tudo pertence a ela, ela retém todas essas graças e virtudes na posse dela. Então,
ela não pode ser vencida por Satanás. Satanás é pisado pela mulher, como a gente vê lá no Gênesis. Então, Nossa Senhora vence a Satanás, então não tem como ela perder as nossas graças. Tudo fica ali muito mais seguro com ela do que se nós estivéssemos tomando conta das nossas próprias graças e virtudes. Certo? Além disso, essa devoção dá uma grande liberdade interior, ou seja, ela nos garante uma intimidade com o Pai, uma confiança pura e inspira o amor filial, certo? E essa liberdade é manifestada através desse amor. Esta devoção alcança grandes bens ao nosso próximo, apesar de Nossa Senhora ter tudo que nós entregamos a ela, né, nossos valores, nossos méritos, a gente não deixa os nossos próximos desamparados. A gente pode continuar intercedendo por eles, só que Nossa Senhora vai agir no momento certo. Não vai ser necessariamente naquele momento que você está pedindo. Ela pode usar a sua oração para alcançar alguém que está precisando mais, como a gente também comentou na formação passada. E essa devoção nos ajuda a perseverar na virtude e ser fiéis à nossa conversão.